vendo, e nós buscamos de Deus uma direção para que você saia daqui com uma palavra de Deus para esse mês. E esse é o mês de outubro, e no mês de outubro, no dia 31 de outubro, nós sempre comemoramos a Reforma Protestante. Reforma é fundamental que nós lembremos e estudemos a Reforma, porque ano após ano nós estamos vendo que os valores eles têm se perdido, e se nós não transmitirmos valores para as novas gerações, em pouco tempo eles ficarão esquecidos. E pode ter certeza que se a igreja não fizer isso, se a igreja não preservar os valores, se a igreja não preservar os princípios cristãos, os princípios da família, os princípios da reforma, não é o mundo que vai fazer isso, não é o governo que vai fazer isso, não são os educadores, e a gente tem muitos bons educadores no Brasil, mas também tem outros que não são muito bons, que vão fazer isso. Na verdade, a responsabilidade de formar pessoas é dos pais, é da igreja, é da comunidade, e nós não podemos nos esquivar disso, né? E óbvio, uma comunidade unida com a escola, unida com o governo, unida com um monte de coisa facilitaria, mas não é bem, nem sempre é assim. A gente tem escolas que ajudam, mas a gente tem pessoas que também não ajudam, e às vezes são esses processos. Então nós, durante o mês de outubro, vamos nos lembrar, vamos falar principalmente dos princípios. A ideia aqui não é contar a história da reforma, a ideia é lembrar princípios que são fundamentais para nós, e princípios práticos, que a gente precisa guardar durante a nossa vida e que serão fundamentais para nós continuarmos um processo de reforma. Existe uma frase que é usada para a reforma, que é em latim, ela traduzida é: a reforma sempre está em reforma, porque o processo de reforma é contínuo. O processo de reformar algo é durante toda a nossa vida, né? Tudo que a gente faz, com o tempo vai perdendo valor, vai perdendo significado, vai envelhecendo, vai estragando. E se nós não mantivermos esse processo de reforma, se nós não continuarmos dando uma pintadinha, se a gente não colocar uma massa corrida de vez em quando, se a gente não tirar a parte que está estofada por causa da umidade e impermeabilizar de novo, se a gente não às vezes tirar, tem que quebrar e colocar de novo, se a gente não tirar o vidro quebrado e colocar um novo, vai ficando cada vez mais estragado. E se isso vale para uma construção, a nossa casa, isso vale, por exemplo, para a vida. Se você no seu casamento, se você na sua paternidade, nos seus relacionamentos, numa amizade, você não continuar esse processo de reforma, com o tempo a sua amizade, seu casamento, a sua família, suas finanças, elas vão estragando, não é verdade? Experimenta não falar com o seu esposo uma semana, você vai ficando distante. Experimenta dormir um dia no sofá. Não experimenta não, estou falando aqui, estou usando uma metáfora, não faça isso, né? Nunca durma no sofá, mas imagina um dia no sofá. Se você imaginar um dia no sofá, e aí se acostumar com o sofá, vai ficar 2 dias, vai ficar uma semana, daqui a pouco é um mês, daqui a pouco um ano, daqui a pouco para sair de casa é rápido. Então a gente tem que estar sempre reformando, fazendo algo novo. O ser humano ele é um incansável, né? Alguém inesgotável. Nós queremos sempre mais e sempre melhor. Quem aqui gostaria de hoje almoçar picanha? Todo mundo, com exceção da Rebeca, que é louca, mas o resto todo mundo quer comer picanha, porque a Rebeca não come carne. Só a maioria, né? A maioria gosta de picanha. Agora, quem aqui quer comer todo dia frango assado? Frango assado é bom, não é? Mas todo dia? Picanha é bom, né? Mas todo dia? Então a gente precisa variar, reformar. Então aí você come o frango assado, e o bom do frango assado é que ele é frango assado no almoço, ele é fricassê no outro dia, depois é estrogonofe, depois é pão com frango. Então a gente precisa sempre dar uma reformadinha, porque senão ninguém aguenta. E a Bíblia ela conta história de reformadores. Eu quero compartilhar uma com você que está em Neemias. Você viu que nós vamos ler durante o nosso jejum o texto de Neemias e Esdras. Entre tantos reformadores bíblicos, Neemias é um dos que me chama muita atenção. Neemias é um dos grandes reformadores bíblicos, é uma das pessoas que me chama a atenção,
porque a história de Neemias é uma história como a nossa. Por exemplo, o livro de Neemias começa com ele dizendo assim: escreva aqui as minhas memórias. É um diário, é o diário da vida de Neemias que nós vamos ler durante esse período. E o texto do capítulo 2, versículos 17 e 18 diz assim: mas então eu lhe disse, vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Se você vai ao dicionário, você vai ver que reforma, ela tem um significado muito interessante. Eu estou trazendo aqui a definição do dicionário Michaelis, tá? Ou Michaelis, como queira. Ele diz assim: ato ou efeito de reformar, nada novo. Reformação. 2, mudança para melhor, nova organização, renovação. 3, modificação em âmbito social ou moral visando aperfeiçoamento e melhoramento. Ou 4, modificação no interior de um estabelecimento ou habitação visando melhorias estéticas ou reparos estruturais, incluindo pintura, substituição do piso, encanamento, eletricidade, etc. Reforma nada mais é do que melhorar alguma coisa. Ninguém começa uma reforma lá na casa com tudo perfeito, né? Tá lá, mora naquelas casas de home and health, né? De Discovery Home and Health, e fala assim: não, vou reformar, cansei de ser perfeito, vou melhorar. Não tem o que melhorar, né? A gente olha lá, quem assiste o Discovery Home and Health? As mulheres todas, levantam a mão, por favor, que eu sei que vocês assistem, não adianta me enganar. Aí vê lá os irmãos, a obra, aquele monte de negócio lá, você vê aquela casa perfeita e o cara fala assim: não quero mais. Isso não existe na vida real, né? Isso é televisão. Na vida real a gente reforma quando não está legal, quando tem alguma coisa que precisa ser reformada. Então a gente precisa pintar, a gente precisa trocar o piso, a gente precisa mudar a telha que está furada para ficar melhor. Ninguém vai reformar e falar assim: eu quero ficar pior, tenho lá um colchão, aí eu vou comprar um novo colchão para acordar no outro dia de manhã com dor nas costas. Ninguém faz isso. A reforma sempre é visando melhorar. Eu compro um celular melhor, eu compro um carro melhor, eu compro uma casa melhor, eu compro uma roupa melhor, eu dou uma tapeada no rosto, faço um botox aqui e ali, eu corto cabelo, eu troco uma roupa, eu vou para a academia, porque o meu objetivo é melhorar. Eu mudo de emprego para um emprego melhor, para receber mais, ou para ter mais tempo, ou para ter tempo com a minha família, ou por causa de um sonho que eu tenho. Ninguém fala: hoje eu acordei com a vontade de ser pior. Não, a gente quer melhorar, a gente quer aperfeiçoar, a gente quer viver uma vida melhor. E a reforma, a ideia da reforma ou de reformar sempre tem no âmbito dela um desejo de pessoas que querem ser melhores. Ao longo da história, e primeiro da história comum, né? A gente estuda lá na história, na escola, a respeito da reforma protestante. Qual que é o objetivo que está no coração de Lutero? Olha, eu estou vendo alguma coisa aqui na igreja católica, eu entendo que a gente precisa melhorar. E junto com os reformadores, cada um no seu lugar, Zwinglio, Lutero, Calvino e tantos outros que estão espalhados pelo mundo, eles iniciam um processo de reforma. Na nossa vida acontece assim. Na Bíblia nós temos Moisés é levantado por Deus para reformar a vida dos israelitas, que estavam escravos no Egito e que agora deveriam sair para uma terra do Senhor, uma reforma. Samuel, ele está num ambiente religioso destruído, caótico. Ele nasce nesse ambiente em que Eli perdeu a mão do sacerdócio e da religião, e aí Deus levanta Samuel, e Samuel reforma a religiosidade da época. Elias, quando Acabe e Jezabel estão vivendo uma religiosidade de idolatria, e aí Deus levanta Elias para reformar. E o próprio Jesus, eu cheguei a pensar em pregar em João 2, porque nós temos ali a maior reforma que nós conhecemos. Jesus iniciando o seu ministério, ele fala assim: olha,
Peguem essas águas, essa vasilha em que são colocadas as águas purificadas do cerimonial, águas da religião, porque toda a cerimônia religiosa da época as pessoas tinham que lavar as mãos, e as talhas que eles tinham lá e que trazem para Jesus são águas usadas na cerimônia de purificação de qualquer evento religioso judeu. E Jesus transforma essa água de uma religiosidade antiga, antiquada, perdida, em um vinho novo que é muito melhor do que o que eles haviam servido. Jesus transforma isso, é uma reforma. Algo começa ali em Jesus. Jesus passa esses 3 anos e meio do seu ministério reformando a religiosidade, nos mostrando algo melhor. O que ele nos oferece é algo melhor, e por isso que nós estamos aqui, porque ele ofereceu algo maior, melhor. Por isso que o cristianismo é do tamanho que ele é, porque Jesus ele reformou. E Neemias é um desses grandes reformadores. A história de Neemias, ela é uma boa história. Neemias era copeiro de um rei, do rei Artaxerxes, e ele tinha o amor do rei. O rei amava Neemias, gostava de Neemias. Então Neemias vivia uma vida tranquila no palácio como copeiro do rei. Mas o Senhor levanta Neemias nesse tempo e chama Neemias para uma reforma. E os princípios que estão no livro de Neemias, eu separei alguns deles, mas durante o mês nós vamos ver vários, são fundamentais para qualquer pessoa que deseja iniciar uma reforma. Por isso que a gente vai fazer a leitura lá de Neemias e Esdras durante o nosso jejum, para que você se assemelhe, você perceba lições que serão fundamentais para você, porque eu não sei o que você acha, mas eu tenho plena certeza de que o nosso mundo precisa de uma reforma, a nossa nação precisa de uma reforma, as famílias da nação precisam de reforma, as finanças precisam de uma reforma, casamentos precisam de uma reforma. Eu mesmo quero reformar meu casamento. Eu quero um casamento melhor amanhã, ano que vem. Eu não quero o mesmo casamento, então preciso de reforma. Eu quero minhas filhas melhores amanhã, então preciso de reforma. Eu quero ser um pastor melhor amanhã. Talvez hoje eu estou dando o meu máximo, o meu melhor, mas isso não vai ser suficiente amanhã. Eu quero ser melhor amanhã, e eu preciso reformar. Então eu preciso voltar para a Bíblia e olhar histórias de homens que reformaram e ver o que eles fizeram, o que eles passaram, para que eu também não precisa, para que eu siga aquilo que é bom e afaste aquilo que é mau. Então acompanha comigo, porque o livro de Neemias é um livro diferente dos outros. Eu posso pegar um texto de um evangelho e pregar ele sozinho, porque ele é autoexplicativo em si só. Eu posso, por exemplo, pegar um texto de Salmos e ler o Salmo inteiro e explicar. Agora, Neemias, eu não consigo ler um texto sem explicar o contexto para pregar para você, porque ele é um livro de memórias, é um diário. Se é um diário, ele tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu vou dar uma passeadinha com ele aqui para te mostrar 3 princípios fundamentais para você experimentar um tempo de reformar. Amém? Abra sua Bíblia aí, mantenha ela aberta no capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: eles responderam. Deixa eu te explicar, esse eles aqui é Anani, irmão de Neemias, amigos e irmãos de Neemias, que olha o que aconteceu. Neemias está lá, olha, esse é o versículo 3, Neemias está de boa lá no palácio, e ele está servindo o rei, e aí chega para visitar Neemias, o seu irmão e alguns amigos, e Neemias faz uma pergunta: e aí, como é que está Jerusalém? E aí, como é que está Judá? Como está a nossa região? E qual é a resposta deles? Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Olha o que Neemias escreve: quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Neemias não escreveria esse livro antes dessa conversa. Ele está bem tranquilo lá, ele não sabe o que está acontecendo. Naquela época não tinha telejornal, internet, Facebook, Instagram, então tudo era por meio de carta. E agora chega os seus amigos, os seus familiares, e Neemias: e aí, como é que estão as coisas na nossa cidade? E a resposta é: péssimo, tudo destruído, um caos estabelecido, as coisas não estão legal, a gente está passando dificuldade, as pessoas estão passando humilhações. Eu não sei se isso já aconteceu com você, na sua vida, na sua caminhada. Tem dia que você acorda, está tudo bem, lá na sua família, você está bem, você acordou, você está tranquilo,
Mas aí você fala: ei, amor, como é que estão as coisas? Aí a mulher fala: não, está um caos, está desgraçado, o trabalho está duro, o cano furou, o carro quebrou, bateram, não sei o que. Mas como assim? Da noite para o dia aconteceu. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Neemias. Tem dia que você acorda, você vai dormir no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, e a vida está mil maravilhas. Você está bem lá no palácio de Artaxerxes, servindo o rei, mas uma hora acorda e parece que tudo vai mal. Parece que as coisas já não dão certo. Parece que você olha e não aguenta mais olhar para aquele sofá naquele lugar. Já aconteceu isso com você, eu sei. Com a minha esposa acontece quase toda semana. Vamos mudar esse sofá para cá e muda o sofá para lá. Vamos colocar aqui, até que fique no lugar que ela gosta. Mas acontece. Vamos mudar essa TV, vamos colocar as coisas. Simplesmente você acordou e não está legal. Não está legal a saúde, não está legal o casamento, não aguenta olhar, não tá, o filho naquele dia parece que é o próprio filho do demônio, parece que as coisas não estão caminhando como você gostaria, você está olhando e não está legal. Isso às vezes vem de nós e às vezes de alguém que está na nossa volta. Às vezes alguém que a gente está vivendo uma vida boa, mas alguém perto de nós não está vivendo bem. Essa constatação, essa identificação é normal. Faz parte da vida, é bom constatar. Mas olha o que acontece, quando Neemias pergunta, ele tem interesse de saber como estão as coisas. Não é uma pergunta retórica: ei, está tudo bem? Não, tá bom então. Porque às vezes a gente pergunta, está tudo bem, para a pessoa, esperando que ela responda, está tudo bem. Você não quer ouvir o que ela tem para falar. Mas Neemias não pergunta, está tudo bem, na esperança de ouvir, está tudo bem, e beleza, ele quer saber realmente o que está acontecendo. E aí os amigos respondem: não, está difícil, está um caos, está destruído, as coisas não estão legal. E o que Neemias então faz? Olha o texto, ele senta e chora. A notícia é tão pesada, é tão impactadora para Neemias, que a reação dele, se ele tivesse, ele estava em pé, né, porque o texto diz que ele sentou e chorou, se apoiar em alguma coisa na volta, procurar, sabe quando as pernas parecem que tremem, fala assim, chegou uma conta, chegou a conta do cartão, chegou a notícia daquele filho, chegou a notícia da pessoa que está internada, e você fica procurando um lugar para se apoiar, porque você vai perder o chão. Porque não vai perder, porque você já perdeu o chão. E aí olha o que Neemias faz, ele senta aí, chora. Mas ele para aí? Não. O texto diz que depois de ele sentar e chorar, durante alguns dias ele lamenta, ele jejua e ele ora ao Deus dos céus. Porque na verdade, irmão, toda notícia ruim, ela vai levar a gente a sentar e chorar. Mas é o que a gente faz depois da notícia que vai dar início a um processo de reforma ou a destruição total da nossa vida. É o que a gente faz depois do primeiro impacto do primeiro soco, da primeira pancada, da primeira pressão, que vai fazer toda a diferença na nossa vida. Porque Neemias sentou e chorou e não ficou sentado chorando. Ele tomou uma decisão. Ele começa um ambiente de lamentação. E lamentação aqui não é simplesmente vida, céu, não vai dar certo. É a lamentação igual a de Jeremias. Leia a lamentação de Jeremias, você vai ver. É uma oração ao Senhor. Senhor, olha como estão as coisas, presta atenção nisso. Olha o caos, olha a destruição. E ele ora e jejua. Ele começa a fazer algo, ele inicia um processo. Sabe que a gente vive uma sociedade que está cansada e está acostumada, está cheia de pessoas que são constatadores, são bons em ver os muros nas paredes, mas são péssimos em tomar as ações depois do muro. Esse meu filho não tem mais jeito, ele não estuda, ele não obedece, ele não arruma os brinquedos. E o que a gente faz? Nada, fica o dia inteiro, ele não arruma, ele não obedece, ele não estuda, e passa 5, 10 anos com a gente falando: não vai dar certo, esse menino não dá certo, esse menino não faz nada. Não faz nada, só senta e chora. Mas essa minha esposa, o meu marido não me ouve, não conversa comigo, não presta atenção. Tá bom, mas quantas vezes você foi lá e conversou com ele? Presta atenção, olha para mim, desliga o celular, tira a coisa, deixa eu te dizer, presta atenção em mim. Quantas vezes você sentou com a criança? Quais são as ações que você tem tomado depois da constatação de que as coisas não estão legal? Adianta eu saber que meu casamento está ruim e ficar chorando? Não, eu preciso chorar quando vem a notícia. Às vezes o marido vem, a mulher vem: não vai dar mais certo. Como assim não vai dar certo? Você chora,
você lamenta, você prostra, você senta no chão, você vai para o banheiro chorar sozinho, mas é o que você faz depois que vai iniciar ou não uma reforma na sua vida. É a decisão depois da pancada, é a decisão depois da pressão, é a decisão depois do primeiro impacto. E olha, nenhuma reforma começa com choro e lamento. Toda reforma começa com lamento, oração e jejum, com uma ação depois disso. Olha o que acontece no versículo 11. O versículo 11 diz assim: ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve a oração dos teus servos que se agradem em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neemias então está orando, jejuando, lamentando, e ele faz uma oração: Senhor, é o seguinte, hoje eu vou falar com o rei Artaxerxes. Hoje eu vou lá pedir para ir para Jerusalém. Então, Senhor, me abençoa nessa empreitada, me dá uma direção, abre as portas, vai na minha frente, caminha comigo, me auxilia, porque eu vou fazer alguma coisa. Deixa eu dar uma boa notícia, meu amigo, meu irmão, você que está aqui talvez pela primeira, segunda ou terceira vez. Deus tem nos dado um tempo nesse lugar de reformar, e toda vez que um tempo de reformar se inicia, é tempo de ações concretas, para que uma nova edificação seja feita na nossa vida, na nossa igreja, no nosso casamento. Você está com uma dívida, não adianta ficar chorando, senta hoje e toma uma decisão. Você está com problema no seu casamento, não adianta ficar chorando, senta hoje e tome uma decisão. Seu filho não obedece, não adianta ficar chorando, faz aquilo que tem que ser feito, toma uma decisão, ora, jejua, ensina, corrija, senta aos pés dele, mas faz algo. Chorar só não adianta. Você vai entrar na internet, no Facebook, no Instagram, no Twitter, na televisão, você vai ver lá na Globo, nessa TV que não é de Deus, só reclamação. Esses dias eu ouço um podcast do meu time de futebol, e aí o jornalista do time, eu peguei raiva dele nessa declaração. Ele falou assim: a minha responsabilidade é só informar. Porque alguém perguntou no chat: qual que é a sua sugestão então para resolver o problema do time? Ele falou: eu não tenho que ter sugestão para resolver o problema do time, eu tenho que só contar o que está acontecendo. Eu falei: isso é um cafajeste, isso é um safado. Mas isso é a realidade de todo o Brasil, de toda a família, da maioria das pessoas que a gente conhece. Sabe onde está o problema? Reclama do governo, reclama da escola, reclama do pastor, reclama da igreja, reclama do marido, mas e o que faz com essa reclamação? Nada. E enquanto a gente reclama, nada acontece, é só reclamação, é só lamento, é só choro. Mas é a partir desse momento que iniciam as reformas. Não é com os que sabem onde estão os buracos. Olha, tem um buraco aqui nessa parede, né? E aí passa lá anos e o buraco na parede. Adianta saber que a igreja precisa ser reformada? Adianta saber que tem que construir? Adianta saber que está caindo aos pedaços? Não adianta. Adianta quando eu sei e faço. Adianta saber que eu tenho um problema no casamento quando eu sei e resolvo. Adianta reclamar do meu esposo quando eu sei e resolvo. Adianta reclamar dos meus filhos quando eu sei e resolvo. E Deus está te chamando hoje para sair do ambiente de choro e vir para o ambiente de reforma. Inicia hoje um tempo de reforma na sua vida. Faz alguma coisa. Sai do lugar, sai desse ambiente. Acho que tem gente que até gosta de viver, né, uma vida de choro. Sempre está chorando, só reclama, só chora. Não adianta nada chorar. Já diria minha avó: não adianta chorar o leite derramado. Derramou? Deixa esfriar, tira o leite, limpa o fogão e vai para a próxima. Pronto. Fala para quem está do seu lado aí: sai do lugar. Anda, movimenta. Ai, meus filhos, ai, meu pai, ai, meu marido, ai, meu dinheiro. Sai, anda. Aqueles negócios de novela, né, que a pessoa fica lá dentro de série, né, do quarto, chorando 5, 10 dias, uma vida inteira, sempre que lembra, aí vem aquela memória. Ai, anda. Se a série começa com esse mimimi, eu já nem vejo. Fica muita enrolação, já não aguento não. Comecei a ver Cobra Kai lá na minha folga. Já estou desanimado.
Porque é muita enrolação. Aí não sei o que, e chora e bate, e só chora. Sai dessa vida, mano. Vocês são o quê? Aí não vejo mais. Não vejo. Por isso que eu vejo desenho, que desenho começa e acaba e acabou. Agora olha o segundo capítulo. Verso 8 diz assim: o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Vai para o 11. Assim cheguei a Jerusalém. 3 dias depois saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. Sabe o que é legal desse livro? É que são memórias. Então Neemias está contando aquilo que de fato passou no seu coração. Não faz sentido, é um diário dele. É o diário de Neemias, é o escrito dele. E olha o que ele manifesta nesse escrito aqui. Ele fala que agora então ele saiu, nós estamos no capítulo 2, e ele saiu para falar com Artaxerxes. Lá no capítulo 1 ele estava orando para falar, no capítulo 2 ele foi e falou. E agora que ele falou, o que aconteceu? Verso 8, o rei atendeu os pedidos. O rei falou, muito bem, vai lá. E olha o que ele diz, olha, sabe por que o rei atendeu? Porque a bondosa mão de Deus estava comigo. Aí quando ele vai para Jerusalém, ele diz, não contei para os amigos, para os poucos homens, os planos que Deus tinha colocado no meu coração. Neemias está ciente, Neemias sabe que tudo aquilo que está acontecendo não é um desejo apenas do seu coração. Que a graça e o favor do Senhor para ele falar com Artaxerxes não é porque ele é bom, não é porque ele é amigo do rei, que os planos de reforma não são planos seus, mas é Deus que tem impulsionado o coração de Neemias para uma reforma. E olha, meu irmão, sabe por que eu vou construir uma igreja nesse lugar e você vai participar disso? Sabe por que nós estamos fazendo a nossa casa? Sabe por que alguém apareceu aqui, alguma coisa aconteceu? Só por um simples motivo, porque a gente agora tem certeza que o plano de Deus para esse lugar é da construção de uma nova casa. E quando eu sei o plano de Deus, isso me tranquiliza para fazer qualquer loucura. Se Deus falar assim, Samuel pula, eu pulo, Samuel vai, porque eu sei, eu posso comprar, eu posso entrar num empréstimo, eu posso iniciar os projetos, a iniciação, eu posso ir lá aprovar a planta, porque o maior interessado na construção da casa é Deus. E Neemias então sai do palácio do rei e vai para Jerusalém na certeza de que aquilo que ele vai fazer não é seu interesse, mas é interesse de Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta, você acha que Deus quer que você viva uma vida endividada? Quem acha que Deus quer que você viva endividado? Você acha que Deus quer que você viva um casamento estragado, uma família destruída, um tempo de caos, desespero, chorando todos os dias? Claro que não. Deus não tem interesse na nossa desgraça, Deus não tem interesse no nosso sofrimento, Deus não tem interesse num casamento destruído, numa família perdida. O maior interessado em reformar sua casa, sua família, suas finanças, seus filhos, seu casamento é Deus. E quando eu sei que Deus é o maior interessado, eu já tenho do meu lado o maior contribuidor para que isso se inicie e termine, que é o próprio Deus. Agora Neemias está em paz. Minha irmã, você que está casado, seu marido é uma praga. O maior interessado na conversão do seu marido é Deus. Então fique em paz. Começa a reforma. Meu irmão, você marido que sua esposa fala para chuchu, maior interessado para que ela seja mais grata e menos reclamona é Deus. Minha irmã, meu irmão, minha irmã, que seus filhos estão lá quase que em um caos. Você não sabe se entrou na casa de Davi ou na sua casa, que a casa de Davi era uma bagunça, né? Olha a Bíblia lá que você vai ver, os filhos são tudo, não são de Deus não, esses meninos. Tirando um ou outro, o resto tudo não é de Deus não. Um tenta a cabeça do pai, o outro pega a irmã, é uma confusão. Parece que entrou na casa de Davi.
Você está nesse lugar, o maior interessado em fazer dos seus filhos abençoados é o próprio Deus. O maior interessado em fazer você pagar essas dívidas é Deus. O maior interessado na salvação da sua família é Deus. O maior interessado na construção de uma vida abençoada para você é Deus. Ele é o maior interessado nisso. Então já tem alguém do seu lado que tem poder para transformar toda e qualquer situação. O que você precisa fazer? Constrói os muros. Vai para cima, porque Deus está do seu lado. Aleluia. Eu nunca tive problema de fazer loucura. Primeiro, porque eu sou maluco por natureza. Segundo, porque eu sei quem é que está do meu lado nas loucuras que eu faço. O nome dessa pessoa é Deus. E se Deus estiver comigo, irmão, não há nada que não possa ser feito. Porque Deus tem poder para fazer toda e qualquer coisa. A única coisa que você saber, Deus, você está comigo na salvação da minha família? Tô, então eu estou em paz. Deus, você está comigo nesse emprego? Tô, então eu estou em paz. Deus, você está comigo nesse lugar? Tô, então estou em paz. Deus, você está comigo nessa vizinhança? Tô. E se Deus estiver ao seu lado, uma reforma pode começar hoje que vai transformar toda a sua vida. Fala para quem está do seu lado aí, chama Deus para essa reforma. Chama Deus. Chama Deus para o casamento. Chama Deus para a sua casa. Chama Deus para a sua família. Chama Deus para o seu negócio. Chama Ele. Aí olha o capítulo 3 agora. Nós estamos no capítulo 3, versículo 1 a 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe e os outros sacerdotes começaram a reconstruir a porta das ovelhas. Eles a consagraram, colocaram as portas no lugar e reconstruíram o muro até a torre dos 100, que também consagraram, e até a torre de Ananel. Os habitantes de Jericó trabalharam ao lado deles, e mais adiante estavam Zacur, filho de Inri. A porta do peixe foi construída pelos filhos de Asená. Colocaram as vigas, levantaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. O capítulo 3 inteiro, irmãos, eu só li 3 versículos, é um escrito de todas as pessoas, todas as famílias que participaram da reforma dos muros, começando pelo sumo sacerdote, passando pelos sacerdotes, passando por todos os habitantes da região de Judá. Todos participaram da reconstrução dos muros, todos fizeram alguma coisa. Você vai ver relatos de famílias inteiras que foram e pegaram um pedaço do muro, porque o muro era a defesa da cidade, toda a cidade. Então ele começava em um lugar e ele ia e voltava para esse lugar. Então nós temos, imagina agora aqui, várias pessoas, uma do lado das outras. Eu vou sair do quadro aqui, então vou voltar para cá. Olha isso aqui, ó. É como se, vamos distribuir agora, todos nós aqui, cada um de nós vai fazer uma coluna, e aí eu pego a coluna daqui, a Letícia aqui do lado, a Ana Lídia aqui do lado, e cada um de nós vai pegando até que toda a cidade esteja, todo o muro tenha alguém de nós trabalhando. Ninguém ficou em casa, ninguém ficou olhando, vamos ver o que vai dar. Ninguém, não, todas as pessoas. Porque lá no capítulo 2, você leu comigo, houve um grito unânime, uma resposta unânime. Neemias falou assim: quem vai participar comigo? E todo mundo falou: sim, vamos reconstruir, vamos participar. Todo mundo. Ah, eu sou baixinho, pinta o rodapé. Ah, eu sou grande, pinta o teto. Ah, eu sou mais ou menos, pinta a parede. Mas tem lugar para todo mundo participar da reforma. Ninguém pode falar assim: eu não sei fazer. Sim, você pode lixar o chão. Ah, eu não sei. Pega um balde, joga água. Todo mundo tem lugar. Então estão lá os pais, os filhos, as crianças, os netos, famílias inteiras trabalhando em prol de uma reforma. Sabe por quê? Porque nada e nem ninguém pode impedir um grupo de pessoas, uma família, um casal, alguém, irmãos de uma igreja que se unem em prol de um projeto de Deus. Quer salvar a sua família? Una-se ao seu marido. Começa hoje a orar junto. Irmão, eu já fiz inúmeros aconselhamentos de casais ao longo da minha vida, mas inúmeros aconselhamentos de casais. Mas olha, eu me lembro do primeiro.
um casal tinha brigado, eu tinha 3 meses de casado, nem 3 meses, tinha 1 mês de casado. Um casal brigou em casa, a mulher bateu no marido, a mulher era desse tamanho assim, o marido era igual o Felipe, desse tamanho assim, ó. E a mulher era bruta, aí ela deu um safanão no marido, e aí me ligou, estava na cama, deitado com a Kézia para dormir, pastor, tal, não sei o quê. Aí eu olhei para a Kézia e falei, amor, vou ter que fazer uma visita. Aí saí para fazer a visita e eu fui no caminho. Senhor, o que eu vou falar para esse casal? Me dá uma luz, me dá uma revelação, me mostra um texto bíblico, fala comigo, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. E fui orando. Cheguei na casa do casal, falei, senta aqui por favor, senta aqui. Senhor, abençoa agora essa conversa, que a tua paz e a graça estabeleçam nesse lar. Deixa eu te ouvir primeiro as damas, fala. E a mulher está falando e eu não estou ouvindo nada do que ela está falando, eu só aqui no meu espírito, Senhor, me abençoa, me dá uma palavra, me dá uma direção, e eu não ouvi nada do que ela falou. Ela falou uns 10 minutos, eu falei, tá bom, agora é a sua vez, fala aí, Senhor, me dá uma palavra, me dá uma direção, me dá uma luz, tá bom. E o que você acha do que ele falou? Senhor, me dá, porque até então Deus não falou nada, então eu estou mandando eles falar para Deus falar alguma coisa. Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção, me dá uma palavra. E o que você acha do que ela falou? Senhor, me dá uma luz, me dá uma palavra, pelo amor de Deus, Senhor, um texto bíblico, um versículo. Aí quando, pela 4ª ou 5ª ou 6ª vez, não sei, que esse marido e essa mulher estavam falando, ele falou assim, eu errei. Aí eu olhei, aí ela, não amor, fui eu que errei. Não, me perdoa. Ela, me perdoa, não, me perdoa. Eu falei, vamos orar? Senhor, abençoa esse casal, tua graça estabeleça. Eu fui para casa. Ponto. Domingo o casal chegou feliz, pastor, como você é um homem de Deus? Eu falei, você nem sabe o quanto. Eu nunca vi, meu irmão, um casal que ora não resolver problema. Eu nunca vi uma família que se une em prol da salvação do casamento, da salvação dos seus filhos, da salvação das suas finanças, da salvação dos seus negócios, da salvação do seu futuro, não sair desse lugar de oração com a resposta. E é o que acontece com esse povo, está todo mundo engajado, sabe? Eu nunca vi uma igreja que se propôs a construir, em que os irmãos estavam unidos. Por isso que quando alguém fala assim, pastor, não quero mais continuar, não faz parte da minha vida, olha, Deus te abençoe, porque tem algum lugar, algum projeto para você participar, mas nesse lugar nós precisamos de pessoas que pintem os rodapés, que pintem as paredes, que pintem o teto, que quebrem paredes, que façam alguma coisa, que peguem a sua família completa e falem assim, nós vamos reconstruir os muros, nós vamos reformar. E sabe qual é a beleza? Quem está trabalhando nunca tem problema. Quem trabalhando nunca tem problema. Aí vem uma família que às vezes sai de casa destruída, sai de casa em problema, mas aqui, olha, esse é o quinhão de vocês são responsáveis por esses muros aqui. Aí o marido, a mulher e os filhos estão trabalhando nesses muros aqui juntos, e aí eles descobrem juntos como solucionar, e voltam para casa unidos. Saíram divididos, mas voltam unidos. Saíram brigados, mas voltam resolvidos. Saíram com problemas, mas tem aqui na construção, no projeto, na solução de um problema conjunto, a solução de todos os seus problemas. Às vezes a gente, na nossa vida, dedica muita força para algo, e porque concentra as nossas forças naquela solução, a gente só vê aquele problema, e aí Deus tira a gente desse lugar, leva a um outro, para que a gente tire o foco desse lugar. E quando a gente tira o foco desse lugar, a gente começa a perceber que nem é tão grande o problema assim, e tem as soluções em outros lugares. Eu cansei de resolver problema da minha vida aconselhando outras pessoas. Eu cansei de resolver problemas em mim, falando com outros, participando do GECEL e compartilhando um testemunho, e eu via a pessoa, isso vai dar certo, hein? Vou fazer. A pessoa nunca soube, mas foi trabalhando, compartilhando, servindo, pegando um pincel, pegando uma marreta, junto com outras pessoas, que os maiores segredos da minha vida foram descobertos numa coletividade de pessoas cheias de problemas, que juntos se propuseram a resolver os seus problemas.
Sabe, você não veio para um lugar aqui, para essa igreja, para a nossa casa, e por isso que a gente fala que é a nossa casa, e você vai encontrar muitos defeitos, iguais os seus, muitos problemas, iguais os seus. Agora a única diferença é que nós nós nos propusemos juntos a resolver os nossos problemas. Algumas pessoas acham que vão para a igreja e vão achar assim um lugar perfeito, cheio de famílias margarina, Doriana, aquele cafezinho da manhã maravilhoso. Irmão, tem dia que não está legal não. Ontem as minhas meninas entraram aqui na igreja, eu falei, meu Deus, olha que coisa linda, elas vieram, me abraçaram, falaram, papai, a outra falou, te amo, papai, eu falei, Jesus, glória a Deus por esse momento. Mas tem dia que elas estão chutando a canela uma da outra aqui, quando estão chegando, tem dia que elas entram brigando, normal. Tem dia que eu saio, que maravilha, eu já saio de casa pensando na volta. Mas tem dia que eu saio de casa falando, Senhor, pelo amor de Deus, melhor até que eu volte, senão não vou voltar. Acontece. Mas nós nos propusemos nesse lugar a trabalhar junto na reconstrução dos nossos muros. Porque todo mundo junto reconstruindo o muro faz uma Jerusalém fortificada, um lugar de paz. Porque agora todo mundo terminou a obra. E o que aconteceu quando eles terminaram a obra? Agora aquele povo que estava reconstruindo muros estão dentro dos muros. E dentro dos muros tem paz, porque o inimigo está lá fora. Aqui dentro nós temos paz. Eu brigo com você, você briga comigo, mas somos família. Nós estamos dentro desses muros. Ninguém vai se matar. Mas lá fora, quem está lá fora quer matar a gente. Quando você entra nesse lugar, a gente está aqui reconstruindo, uma hora eu piso no seu pé, você pisa no meu pé, ai meu Deus, ai, ui, brigamos, mas nós estamos aqui dentro protegidos, mas quando a gente sai daqui é guerra. E aí a gente reconstrói os muros juntos para que a gente tenha um lugar de paz, porque esse é um lugar de paz. A sua casa tem que ser um lugar de paz, e vai ser um lugar de paz, porque é um tempo de reformar. Seu casamento vai ser um lugar de paz, seus filhos vão ser filhos de paz, suas finanças vão, pastor, eu estou tão enrolado. Deus não quer que você viva enrolado. Contei no primeiro culto, um casal veio há 2 meses atrás aqui, no mês do extraordinário, me procurar depois de uma palavra de finanças. Pastor, a gente está enrolado até o pescoço. A gente saiu da nossa casa porque a gente não pode pagar aluguel, o nosso carro está atrasado 5 prestações, já vai pedir. Aí eu falei, calma, senta aqui. O maior interessado na reforma das suas finanças chama-se Deus. Então eu quero que você anote todas as suas dívidas. Conhece aí o seu inimigo, descobre os buracos do muro. Vamos descobrir? Descobrimos. Agora nós vamos agir. Vamos falar com Deus. Senhor, aqui estão os problemas. Dá o dízimo, faz a sua parte, convida Jesus para a obra. Primeiro você descobre os muros, 1, depois você convida Jesus para a obra, 2, a bondade do Senhor está contigo. E agora você compartilhou com pessoas que também estão trabalhando para reedificar muros da sua vida. Eu estou trabalhando para reedificar muros da minha vida. Agora nós somos várias pessoas reedificando o nosso muro. Sabe o que aconteceu? Terça-feira eles me procuraram, a gente estava quase indo embora, eles chamaram, vem cá pastor, você não vai acreditar, a gente tinha uma causa na justiça e a gente nem sabia, saiu a causa na justiça, nós pagamos as nossas dívidas. Agora a gente precisa que o Senhor só nos direcione o que a gente tem que fazer a partir de agora, que a gente nunca viveu sem dívida. Falei, calma, agora nós vamos juntos viver sem dívida. É isso. Agora tem uma vida de paz. Imagina o que é você se livrar de dívida. Quem já se livrou de dívida? Quando você acaba de pagar, você... glória a Deus, você nunca mais quer estar nesse lugar. E olha, Deus tem uma vida de paz para você dentro dos muros de Jerusalém. Nesse lugar, na nossa casa, é a nossa casa. Eu quero te convidar nessa hora a decidir, primeiro, a escolher, a decidir hoje, eu vou começar um tempo de reforma na minha vida. Eu vou aceitar o convite do Senhor de reformar a minha casa, a minha família, o meu casamento. E eu vou iniciar hoje, começar hoje, essa reforma no meu lar. Vamos fazer isso? Fica de pé. Se você precisar começar um tempo de reforma, aí no seu lugar mesmo, às vezes é uma reforma na sua família,